Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. E dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério. Esta seção compreende todo o capítulo 5º, o qual é constituído de 23 versículos. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 5º, versículo 15, que diz assim: Bebe a água da tua cisterna e os mananciais do teu poço. É a palavra de Deus que, após um longo caminho de advertência, lamentos e apelo à sabedoria, o autor sagrado agora nos conduz à fonte. Não a fonte de fora, mas a que está dentro de nós, no coração da nossa vida, da nossa vocação, do nosso lar. Esta palavra pode ser interpretada exatamente desses modos. A fonte da vida que se encontra no nosso coração, na nossa vocação e no nosso lar. A imagem, portanto, é poderosa. Bebe da água, bebe a água da tua cisterna, os mananciais do teu poço. E aqui, quando o autor utiliza essa imagem, ele está, em outras palavras, dizendo para nós: não busques saciar tua sede em águas estranhas. Não desejes os prazeres alheios, nem invejes a vida ou as vidas que não te pertencem. Em outras palavras, torna-te fiel ao dom que Deus te confiou. Em outras palavras, quer dizer isso. Para os sábios de Israel, beber da própria cisterna significava, segundo a interpretação dada por eles, viver com disciplina, contentamento e gratidão, sem se lançar aos enganos do desejo desordenado. E isso vale como um convite à fidelidade, tanto à esposa quanto ao caminho da lei. Então, viver com disciplina, contentamento e gratidão. É o convite que Deus faz hoje a você, meu querido, minha querida. Deus faz um convite a que você possa viver com contentamento, ou seja, sem a murmuração da ausência, da falta, por conta da falta, e sem também esnobar, sem também tratar mal os demais e ser indiferente a Deus por conta da sobra. Deus quer dar o contentamento, fazer com que o seu coração possa se alegrar pelo que você possui. Na nossa relação com Deus, nós vivemos o contentamento na nossa vida, sem termos mais do que necessitamos realmente para sermos felizes. E sem faltar aquilo que é o necessário para sermos felizes. O contentamento, portanto, vem de um coração rendido a Deus. O contentamento está presente numa alma que reconhece que Deus é o necessário. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, a quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Disciplina é o que Deus espera de nós para que nós possamos formar o nosso ser no caminho de Cristo, para que nós possamos nos deixar ser moldados pela cruz. A cruz de Cristo nos ensina, portanto,
a vivermos de acordo com a vontade do Pai, sem colocarmos os nossos desejos, as nossas vontades em primeiro lugar. E gratidão. Gratidão por tudo que Deus nos concede. Gratidão por sabermos que mesmo que nós peçamos somente o necessário, Deus finda nos concedendo mais do que nós precisamos. Tem um salmo que inclusive diz assim: Senhor, eu vos louvo porque fizestes muito mais do que prometestes. Deus sempre traz o a mais. E o fato em si de já estarmos em Cristo e possuirmos a Cristo, este já é o a mais. O a mais de Deus para nós. Este já é o adicional, porque em Cristo está a saciedade do nosso ser, o necessário e ainda mais do que nós necessitamos. É em Cristo que se encontra. Para que nós possamos ser fiéis, bebe a água da tua cisterna, não procura outra cisterna. Ser fiéis a quê, Fabiano? Ser fiéis à esposa que Deus, perdão, a esposa que Deus nos concedeu, ao esposo que Deus concedeu a você, minha irmã, ser fiel ao caminho da lei de Deus. A fidelidade aqui vai nessas duas direções, tanto na fidelidade para com o Senhor, quanto na fidelidade para com o cônjuge. Nós sabemos, meus amados irmãos e minhas irmãs, que muitas vezes na vida nós passamos por altos e baixos. Na tradição católica também, esse versículo tem sido lido à luz da santidade do matrimônio, mas também da vida interior. Deus coloca em cada um de nós uma fonte. Como diz o Salmo 35, 36, versículo 10. Pois a fonte da vida está em ti, e com tua luz nós vemos a luz. A fonte da vida está no Senhor. O que significa a fonte da vida de acordo com o autor, de acordo com Davi, a quem é atribuído este salmo? Significa o shalom de Deus, ou seja, a prosperidade, a paz, a felicidade. Essa expressão fonte de vida designa lá no livro dos Provérbios, o qual nós estamos a meditar, especificamente a sabedoria e o temor de Deus. É aí que se encontra a fonte da vida. Quando nós somos conduzidos, guiados pela sabedoria, quando nós temos a sabedoria dentro de nós, nós encontramos a vida de Deus. Então é preciso pedir sabedoria, para que com a sabedoria nós tenhamos disciplina, contentamento e gratidão. Para que com a sabedoria nós possamos ser fiéis. Fiel na relação matrimonial, fiel na relação com as pessoas, qualquer que seja o nível da relação que está estabelecida entre nós, seja a relação de fidelidade para com o nosso pai, a nossa mãe, com o nosso irmão, com a nossa irmã, seja também para com os nossos parentes, seja para com os nossos amigos. Aqui, repito, diz respeito à fidelidade matrimonial, mas também e sobretudo a vida interior, a fidelidade a Deus. É interessante se nós olharmos dentro da tradição católica o que nos diz o número 2560 do Catecismo da Igreja Católica, quando está falando da oração. Esse número se encontra dentro da parte do Catecismo que nos fala da vida de oração e especificamente sobre a oração como dom de Deus. O Catecismo nos diz no número 2560, eu não vou ler todo o número, ele nos diz o seguinte: Jesus tem sede. O seu pedido brota das profundezas de Deus que nos deseja. A oração, saibamo-lo ou não, é o encontro da sede de Deus com a nossa. E para fechar com chave de ouro, esse número diz assim, fazendo referência a uma reflexão de Santo Agostinho, diz assim: Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Esse pensamento é de Santo Agostinho, o Catecismo traz para si. Portanto,
Deus quer que nós busquemos nas cisternas, no poço que se encontra dentro de nós, porque é Deus que faz brotar a fonte de vida. Pois a fonte da vida está em ti, e com tua luz nós vemos a luz. A fonte se encontra dentro de nós. Deus nos dá a sua graça. Você pode buscar a fonte que se encontra dentro de você, meu irmão, minha irmã. Talvez eu não sei como você tem vivido a sua vida, se você tem vivido num vazio, um vazio interior, se você não tem encontrado satisfação, alegria, graça, prazer no seu viver, eu quero dizer para você, o que você está buscando está dentro de você. Deus está dentro de você, está esperando que você o busque, que você o encontre. De fato, o filósofo Kierkegaard, ele dizia para nós que o desespero nasce quando se vive fora de si mesmo, longe do centro profundo onde Deus habita. É interessante que quanto mais nós buscamos nos encontrar, e buscamos nos encontrar fora de nós mesmos, nas coisas passageiras, nas coisas que dizem respeito a este mundo, nós findamos nos perdendo, nós não nos encontramos. Aquilo que nós buscamos para nos encontrarmos e para nos realizarmos não está longe de nós, está no centro profundo que é nós mesmos, o nosso ser, o mais profundo do nosso ser, a nossa alma, que é onde Deus habita. É aí na tua alma que tu encontrarás a Deus. Busca na tua cisterna, não busca na riqueza, não busca nos prazeres carnais, não busca na satisfação do sucesso, do ter, do possuir, do ter fama, mas busca naquele que habita dentro de ti, em Deus. É em Deus que encontrarás. Então, humilha-te diante do Senhor, prostra-te diante do Senhor. Busca o Deus que habita dentro de ti, o Deus que tem sede, que tu tenhas sede dele. Busca no Senhor que está em ti e encontrarás a fonte da vida. Encontrarás a fonte da sabedoria. Encontrarás o contentamento, a satisfação na tua vida. Serás continuamente e eternamente grato por Deus habitar em ti e por Deus formar uma unidade contigo. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, busquemos no Senhor, porque é nele que está a fonte da vida e esta fonte da vida está dentro de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.